Olá, seja bem-vindo ao canal, aqui é o professor Edivaldo e hoje a gente vai trabalhar com como que eu posso dizer para vocês aqui, um recurso muito interessante que é o chamado Windows PE. Para que ele serve, né? Ele tem diversas utilidades. Ele é uma versão reduzida do Windows, o qual você faz fazer com que o seu computador inicialize a partir de um pendrive e ele vai carregar um Windows no qual ele tem diversos outros softwares que vão servir para você. Um dos recursos muito importantes, por exemplo, é a recuperação de senha de usuário do Windows. Supondo que você tem uma senha no Windows e você perdeu essa senha, não tem como acessar e daí você não consegue acessar seus arquivos mais. Então ele tem um recurso no qual ele tanto descobre a senha, como também ele pode simplesmente remover a senha. Um outro recurso, ele tem também alguns acessórios nos quais ele faz a recuperação de arquivos. Então eu vou mostrar para vocês aqui em três partes. A primeira parte é como você fazer esse pendrive inicializável. Depois um outro vídeo curtinho também. Como fazer para remover uma senha ou descobrir a senha que está no Windows para que você possa continuar utilizando o seu computador. E um terceiro recurso é como você então recuperar arquivos de um pendrive ou de um HD que você tenha ele de forma que você não tem mais acesso. Então, vamos nessa? Mãos na massa. Vamos lá. Então, depois que você baixou, ele vai ficar dentro da sua pastinha de downloads. Então, você vai clicar, entrar dentro do seu usuário e downloads. E aqui, o nome do arquivo vai ser esse aqui, arquivos. Você pode simplesmente utilizar ele aqui ou copiar ele para outro local da sua preferência. Vou usar ele aqui mesmo. Então, botão contrário e vou extrair os arquivos. Detalhe, se acaso o seu WinRAR, ou seja, o compactador, descompactador, esteja com algum defeito, ele vai dar erro, vai falar que está com o arquivo corrompido. Então eu vou deixar também o link para você do WinRAR aqui em português. Então vem aqui em extrair aqui. Quando você faz isso, ele vai extrair os arquivos que estão dentro dessa pasta arquivos. E o que mais você vai precisar, né, enquanto ele vai descompactando? Você vai precisar, obviamente, de um pendrive. Detalhe, um pendrive comum igual a esse que tem que ter pelo menos 8 GB de espaço. Mas continuando lá então. Vou colocar aqui meu pendrive dentro da minha porta USB para fazer então a produção desse pendrive inicializável. Depois que eu descompactei arquivos, eu vou clicar e tenho dois outros arquivos aqui. Um é o Windows PE. Esse aqui, o crédito são do William Zarado, do site dele, que dá suporte a técnico. E o outro é o Rufus. Eu estou utilizando essa versão, tem versão mais recente. Mas vamos lá. Vou clicar duas vezes no Rufus e ele vai abrir essa janela. Veja que ele já reconhece o meu pendrive de 8 GB. Ele fala para eu selecionar o arquivo de imagem. O que é o arquivo de imagem? É o instalador desse Windows PE. Então eu vou vir aqui em selecionar e vou chegar lá onde ele está. Ele está dentro de downloads e de arquivos. Eu vou clicar em cima dele, esse é um arquivo de imagem, e vou mandar abrir. Quando eu falo para ele abrir, ele já vai colocar uma configuração aqui. Detalhe, se o seu computador for desses mais recentes, você tem que manter esse esquema de partição aqui GPT. Geralmente são notebooks da marca Samsung. Mas se for um notebook comum, você vem aqui e deixa aqui a partição MBR. Em geral, isso aqui funciona em todos, com exceção dos muito recentes. E aqui vem o nome do arquivo. Então eu posso colocar aqui, ó, Windows PE. Ele é, inclusive, oferecido na versão básica dele pela própria Microsoft, tá? O sistema de arquivo se mantém e manda iniciar. E aí ele vai demorar, ele vai primeiro perguntar se pode apagar os arquivos. No meu pendrive tem alguns filmes lá, eu vou dar só um OK. E ele vai começar então a fazer a produção. Isso aqui demora alguns minutos. Ele vai criando então não é disquete, né? Um disco de inicialização para que eu possa ter acesso a um computador que eventualmente esteja parado porque eu não tenho mais como ter acesso a ele por causa de senha. Ou também eu posso ter acesso a um computador e plugar aqui um HD ou um pendrive na porta USB para eu fazer a recuperação. Então, primeiro de tudo, a gente está fazendo esse disco inicializável, que é o do Windows PE. Eu vou dar um pause aqui para não demorar muito e volto assim que tiver terminado. Continuando então, chegamos ao fim, levou um pouquinho mais de 10 minutinhos e ele já criou o meu pendrive então bootável. Eu vou clicar aqui no botão fechar e pronto.
eu já tenho um pendrive no qual eu posso já utilizar. Vou abrir aqui o meu computador e veja, o Windows PE, e ele criou esses arquivos. Alguns arquivos estão relacionados ao Linux, mas ele vai funcionar como se fosse o Windows. Esta é a primeira parte. Então, depois de criar esse disco inicializável, agora a gente vai partir para o trabalho, né? Para ver o que dá para fazer com ele. Até aqui, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a primeira parte. Eu dei um pause para a criação do disco inicializável para que a gente possa não ficar com um vídeo muito longo. A partir daí, esse Windows aí, então a gente vai utilizar para reparar. Ele tem muita utilidade mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.